Bem-vindas, criaturas da noite. Antes de embarcarmos em mais histórias aterrorizantes, deixa o seu like e se inscreva para ajudar outros a encontrar a nossa casa assombrada. Existem lugares onde o silêncio não é apenas ausência de som, é presença. O acampamento Três Irmãos ficava encravado entre três morros cobertos de mata atlântica fechada, acessível apenas por uma trilha de terra batida que serpenteava por quase 2 horas de caminhada. O nome vinha de 3 pedras enormes no topo do morro central, visíveis de qualquer ponto do vale. Durante décadas, foi um destino popular para grupos de escoteiros, famílias aventureiras e trilheiros experientes, até o verão em que 7 pessoas entraram e apenas 3 saíram. O grupo era formado por amigos da faculdade. 10 pessoas no total, todas na faixa dos 20 e poucos anos, acostumadas com camping e trilhas. Planejaram cada detalhe: comida, água, mapas offline nos celulares, kit de primeiros socorros. Chegaram numa sexta-feira ao meio-dia, sob um sol forte, que tornava a caminhada mais cansativa do que o esperado. A trilha estava bem marcada, fitas amarradas em árvores, placas indicando distâncias, até alguns bancos improvisados para descanso. Nada que sugerisse perigo. Montaram acampamento numa clareira ampla, próxima a um riacho de água cristalina. A área era perfeita, plana, protegida do vento, com bastante lenha seca ao redor. Passaram a tarde organizando as barracas, explorando os arredores e tirando fotos. Foi Camila quem notou o primeiro detalhe estranho. Alguém mais acha que essas árvores estão tortas? Todos pararam para olhar. Ela estava certa. As árvores ao redor da clareira não cresciam perfeitamente retas. Todas se inclinavam levemente para fora, como se estivessem se afastando do centro do acampamento. Não era dramático, mas, uma vez notado, era impossível não ver. Rafael, o mais cético do grupo, riu. "É só o vento, Camila. Relaxa." Mas não havia vento naquele vale. O ar estava parado, pesado, quase úmido demais para a época do ano. A primeira noite transcorreu sem grandes problemas. Fizeram fogueira, contaram histórias, beberam algumas cervejas. Por volta da meia-noite, começaram a se recolher. O céu estava limpo, cheio de estrelas, mas a luz da lua não alcançava direito a clareira. As sombras pareciam mais escuras do que deveriam. Às 3 da manhã, Lucas acordou com a sensação de que alguém estava parado do lado de fora da barraca. Não era medo, era certeza. Como quando você sente um olhar fixo na nuca. Ele ficou imóvel, ouvindo. Nada. Apenas o silêncio absoluto. Nem grilos, nem vento, nem o som do riacho que, algumas horas antes, era perfeitamente audível. Quando finalmente reuniu coragem para abrir o zíper, não havia ninguém lá fora. Apenas a escuridão e as árvores tortas, recortadas contra o céu estrelado. No sábado pela manhã, tudo parecia normal novamente. Café, conversas, planos para o dia. Decidiram explorar a trilha que levava até as Três Irmãs, as pedras gigantes no topo do morro. Segundo o mapa, era uma caminhada de 2 horas, ida e volta. Às 9 da manhã, o grupo inteiro partiu. A trilha começava bem definida, mas depois de uns 20 minutos, começou a se estreitar de forma quase imperceptível. As árvores ficavam mais próximas, a luz mais fraca, o ar mais abafado. Foi Mariana quem percebeu primeiro. "Gente, a gente não passou por essa pedra há 10 minutos?" Todos pararam. A pedra em questão era grande, com uma rachadura característica em formato de Is. Rafael conferiu o GPS do celular. "Não faz sentido, a gente está seguindo reto." Mas Mariana insistiu. E quanto mais olhavam ao redor, mais a sensação crescia. Aquele trecho parecia familiar demais. As mesmas árvores, o mesmo tronco caído, a mesma curva. Decidiram continuar marcando o caminho com fita vermelha. 20 minutos depois, encontraram a própria marcação. Tinham andado em círculo. O pânico começou a se instalar. Rafael tentava se orientar pelo sol, mas a copa das árvores era tão fechada que era impossível ter certeza da posição. Os celulares mostravam sinais GPS erráticos, pulando entre localizações impossíveis.
Então, alguém sugeriu voltar para o acampamento e tentar novamente no dia seguinte com mais calma. Levaram 3 horas para encontrar o caminho de volta. Quando finalmente chegaram à clareira, já era meio da tarde. Todos estavam exaustos, com sede, irritados. Decidiram descansar, comer algo, reagrupar. Foi só à noite que perceberam. Faltava alguém. Júlia. Ninguém lembrava de tê-la visto durante o caminho de volta. Sua mochila estava na barraca. Seu celular, desligado, sobre o saco de dormir. Como se ela tivesse saído por um momento e nunca mais voltado. Chamaram por ela. Gritaram. Usaram apitos. O som parecia morrer rápido demais, engolido pela mata fechada. E então começaram a ouvir a resposta. Estou aqui. A voz era de Júlia. Clara. Próxima. Vinha de dentro da mata, na direção oposta à trilha principal. Júlia, onde você está? Aqui, venham. Lucas e Rafael correram na direção da voz. Camila e outros 2 os seguiram. Adentraram a mata, desviando de arbustos, pulando raízes. A voz continuava chamando, sempre um pouco mais à frente. Estou aqui, por favor. De repente, a voz parou. Eles se encontraram numa pequena clareira que não constava em mapa algum. No centro, havia algo que fez todos congelarem. Pegadas, dezenas delas, todas em círculo, como se alguém tivesse ficado andando ao redor de um ponto central por horas. No meio do círculo, o tênis de Júlia. Apenas o tênis. Voltaram correndo para o acampamento, mas algo estava diferente. As barracas pareciam estar em posições ligeiramente alteradas. A fogueira que tinham certeza de ter apagado estava acesa novamente. E havia 9 barracas. Antes, eram 10. Durante aquela noite, ninguém dormiu. Permaneceram todos juntos, as costas voltadas para a fogueira, observando a escuridão. Por volta das 2 da manhã, ouviram passos ao redor do acampamento. Não eram passos de animal. Eram humanos. Vários, andando em círculos lentos, metodicamente, sem se aproximar nem se afastar. Quando o sol nasceu, os passos cessaram e faltavam mais 2 pessoas. Desta vez, ninguém tinha dúvidas. Não havia explicação racional. A mata estava levando pessoas. E o pior, ninguém lembrava dos rostos dos que haviam sumido. Sabiam que eram 10, agora eram 7. Mas quando tentavam visualizar quem faltava, a memória escorregava, como tentar segurar água com as mãos. Decidiram abandonar tudo e sair imediatamente. Desceram a trilha principal correndo, tropeçando, desesperados. Mas a trilha não terminava. Andaram por horas. O sol se movia no céu, mas a trilha continuava, sempre igual, sempre se curvando da mesma forma, sempre com as mesmas árvores tortas se afastando do caminho. Quando o sol começou a se pôr, chegaram de volta à clareira. Suas barracas ainda estavam lá, mas agora eram apenas 5. Na manhã seguinte, um grupo de resgate encontrou 3 pessoas sentadas ao redor de uma fogueira apagada, olhando para o nada. Estavam desidratadas, em choque, incapazes de explicar onde estavam os outros. As buscas duraram 2 semanas. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum rastro consistente. Apenas em vários pontos da mata, círculos de pegadas. Sempre as mesmas, sempre andando em volta de nada. Os 3 sobreviventes nunca se recuperaram completamente. Todos desenvolveram o mesmo hábito compulsivo: contar. Contar pessoas em ambientes fechados. Contar os próprios dedos. Contar quantas vezes respiram por minuto, como se tivessem medo de esquecer que ainda estavam ali. O acampamento 3 Irmãos foi fechado oficialmente 6 meses depois. A trilha bloqueada. Placas de advertência foram instaladas, mas nada explicava o que aconteceu. Apenas uma coisa permaneceu clara nos relatos dos sobreviventes. A trilha não os levou para fora. Ela apenas continuou voltando para dentro, e a cada volta, alguém decidia ficar. Nem todo lugar abandonado está realmente vazio. O acampamento Vale do Silêncio tinha esse nome por um motivo. Localizado no fundo de um vale estreito, cercado por encostas íngremes cobertas de vegetação densa, o som simplesmente não se comportava como deveria. Conversas ecoavam de forma estranha,
às vezes voltando segundos depois de serem pronunciadas. Gritos se perdiam no ar sem alcançar distância. Era como se o próprio vale absorvesse e devolvesse os sons de acordo com alguma lógica própria. Durante anos, foi um destino popular para retiros corporativos e grupos de meditação, justamente por essa característica peculiar. O silêncio era profundo, quase terapêutico. Até que começaram os desaparecimentos. Não foram repentinos, não houve um incidente marcante. Apenas pessoas que, ao longo de uma década, entraram no vale e nunca mais foram vistas. Sempre adultos, sempre sozinhos no momento do desaparecimento, sempre sem deixar rastros. Em 2018, o acampamento foi oficialmente fechado após o caso mais perturbador. Um grupo de 16 pessoas, parte de uma empresa de tecnologia, reservou o local inteiro para um fim de semana de integração. Todos chegaram na quinta-feira à tarde, animados, com equipamentos profissionais de camping e uma programação detalhada de atividades. O organizador do retiro era Daniel, gerente de projetos conhecido por seu perfeccionismo. Ele havia visitado o local 2 vezes antes para planejar cada detalhe. Sabia onde montar cada barraca, onde seria a fogueira, quais trilhas usar. Tinha até um cronograma impresso, com horários e responsáveis para cada refeição. Na primeira noite, enquanto montavam as barracas, Ana notou algo estranho. Daniel, quantas barracas você disse que trouxemos? 16. Uma para cada. Então, por que tem 17 já montadas? Todos pararam. Era verdade. No espaço designado para o acampamento, havia 17 barracas perfeitamente alinhadas. Uma a mais do que deveria. Daniel franziu a testa, conferiu a lista, contou novamente as pessoas. 16. Mas as barracas eram 17. Alguém montou uma a mais por engano, concluiu ele, tentando soar casual. Vamos desmontar depois. Mas ninguém assumiu ter montado a barraca extra. E o mais estranho, ela era idêntica às outras. Mesma marca, mesma cor, mesmo modelo. Como se tivesse sido comprada junto com as demais. Decidiram ignorar. Era só uma barraca. Provavelmente alguém tinha esquecido que havia montado. Durante o jantar ao redor da fogueira, começaram a perceber outro detalhe inquietante. As conversas pareciam estar sendo repetidas, não imediatamente, mas alguns minutos depois de alguém contar uma piada, era possível ouvir a mesma risada ecoando de algum ponto do vale. Quando alguém chamava um nome, às vezes a resposta vinha 2 vezes, uma da pessoa, outra de lugar nenhum. É o eco, explicou Rodrigo, o mais racional do grupo. O vale tem essas propriedades acústicas bizarras. Deve ser por isso que fecharam isso aqui. Mas não era só eco, porque as vozes que voltavam nem sempre diziam as mesmas coisas. Marina jurou ter ouvido sua própria voz chamando seu nome, vinda da mata, enquanto ela estava sentada em silêncio. Por volta das 11 da noite, começaram a se recolher. A fogueira foi abafada, as lanternas apagadas uma a uma. O vale mergulhou em uma escuridão tão completa que parecia sólida. Às 2h40 da manhã, Patrícia acordou com um som. Passos, do lado de fora da barraca. Não eram furtivos. Eram calmos, pesados, como alguém caminhando com propósito. Ela ficou paralisada, ouvindo os passos se aproximarem, pararem bem ao lado do tecido fino da barraca e depois se afastarem lentamente. Quando finalmente reuniu coragem para olhar, não havia ninguém lá fora. Apenas a fileira de barracas iluminadas pela lua fraca que mal atravessava as nuvens. E então ela contou. 18 barracas. De manhã, ninguém acreditou nela. Todos estavam cansados, irritados por terem dormido mal. Daniel contou as barracas meticulosamente. 16, o número correto. Você deve ter contado errado no escuro, disse ele, mas sua voz não soava convincente. O sábado foi dedicado a atividades em grupo, caminhadas, dinâmicas, jogos cooperativos. Tudo seguia o cronograma de Daniel. Mas ao longo do dia, pequenas coisas começaram a parecer erradas. Alguém encontrou uma mochila que não reconheceu. Garrafa d'água com um nome que não pertencia a ninguém do grupo. Uma cadeira dobrável a mais do que tinham trazido.
Deve ser de quem usou o acampamento antes, sugeriu alguém, sem muita convicção. Mas o local estava abandonado há meses. Tudo deveria estar coberto de poeira, sujo, desgastado pelo tempo. Aqueles objetos estavam limpos, novos, como se tivessem sido deixados ali recentemente. À tarde, durante uma caminhada em grupo, perceberam que estavam seguindo trilhas que não constavam no mapa. Marcações amarradas em árvores que não estavam lá de manhã. E o mais perturbador, pegadas recentes na lama, seguindo na mesma direção que eles. O grupo inteiro caminhava junto. Ninguém tinha passado por ali antes. Quando chegaram a uma clareira desconhecida, encontraram algo que fez todos silenciarem. Um círculo perfeito de pedras. No centro, uma fogueira apagada, mas ainda com cinzas mornas. E ao redor, marcas no chão. 16 delas. Como se 16 pessoas tivessem se sentado ali, em círculo, não muito tempo atrás. Daniel conferiu o GPS do celular. Segundo o aparelho, eles estavam exatamente onde o acampamento deveria estar. Mas aquilo não era o acampamento. Era outro lugar. Ou o mesmo lugar em outro tempo. Vamos voltar. Agora. A caminhada de volta foi tensa. Ninguém falava. Todos sentiam que estavam sendo seguidos. Mas sempre que alguém olhava para trás, não havia nada além de árvores e sombras. Quando chegaram ao acampamento, já escurecia. E havia 19 barracas. Desta vez, todos viram. Todos contaram. 19. Isso não faz sentido, sussurrou Ana, a voz tremendo. A gente saiu com 16 pessoas. Como tem 19 barracas? Daniel tentou manter a calma. Tentou encontrar uma explicação lógica, mas não havia. As barracas extras eram idênticas às deles. Estavam perfeitamente alinhadas, como se sempre tivessem estado ali. E então alguém fez a pergunta que todos estavam evitando. Quantos somos agora? Começaram a contar, um por um, lentamente. 19. Mas eles haviam chegado em 16. Olharam uns para os outros tentando identificar quem não deveria estar ali. Mas todos eram conhecidos. Todos trabalhavam na mesma empresa. Todos tinham memórias compartilhadas, conversas recentes, rostos familiares. Não havia estranhos. E mesmo assim eram 19. A noite caiu como uma cortina pesada. Ninguém quis dormir. Permaneceram juntos ao redor de uma fogueira que se recusava a queimar direito. As chamas baixas e fracas, como se algo estivesse sugando o calor. Foi Marcelo quem notou. Vocês estão ouvindo? Todos ficaram em silêncio. E então perceberam. Vozes, vindas de dentro das barracas extras. Não eram altas. Eram murmúrios, conversas abafadas, como se pessoas estivessem dentro delas, falando baixinho. E o pior, eram vozes conhecidas. As vozes deles mesmos. Alguém sugeriu olhar dentro das barracas extras. Ninguém se voluntariou. Por volta das 3 da manhã, 3 pessoas decidiram que não aguentavam mais. Pegaram suas mochilas e começaram a descer a trilha principal, mesmo no escuro, usando apenas lanternas. O restante do grupo assistiu as luzes se afastarem, descendo o vale, até desaparecerem completamente. 15 minutos depois, 3 lanternas surgiram no topo da trilha. Voltando, mas quando chegaram perto da fogueira, não eram as mesmas pessoas. Eram, mas não eram. Tinham os mesmos rostos, as mesmas roupas, as mesmas mochilas, mas se moviam de forma diferente, ligeiramente descoordenadas. E quando falavam, havia um atraso mínimo, como se precisassem lembrar como formar as palavras. Não conseguimos sair, disse um deles, a voz estranhamente plana. A trilha só volta para cá. Ninguém dormiu naquela noite. Quando o sol nasceu, revelando o vale em uma luz pálida e sem calor, contaram novamente. 22 pessoas, 22 barracas. E desta vez, ninguém conseguia lembrar exatamente quantos haviam chegado no começo. O resgate foi acionado na segunda-feira, quando a empresa percebeu que o grupo não havia retornado. Helicópteros sobrevoaram o vale. Equipes desceram a trilha. Encontraram o acampamento intacto. Barracas perfeitamente organizadas. Fogueira apagada. Equipamentos no lugar. Mas não havia ninguém.
16 pessoas haviam entrado no Vale do Silêncio. Nenhuma saiu. As investigações duraram meses. Cães farejadores perderam o rastro no meio do acampamento, como se as pessoas tivessem simplesmente evaporado. Não havia sinais de violência, fuga ou acidente, apenas o vazio. O acampamento foi lacrado, a trilha bloqueada. Mas há relatos. Caminhantes que se perdem ocasionalmente e acabam encontrando o vale por acidente dizem ver barracas montadas, luzes de lanternas se movendo no escuro. E se ficarem tempo suficiente, começam a ouvir vozes. Vozes que chamam seus nomes. Vozes que os convidam para sentar ao redor da fogueira. E se responderem se desceram até lá, o número de barracas aumenta. Porque no Vale do Silêncio, o acampamento nunca foi abandonado. Ele só está esperando ficar completo. Existem regras não escritas em acampamentos antigos. A mais importante delas: nunca alimente uma fogueira que você não acendeu. O refúgio Pedra do Corvo era conhecido apenas por quem realmente entendia de trilha. Não aparecia em guias turísticos, não tinha placas na estrada. Não constava em aplicativos de GPS. O acesso era por uma estrada de terra que mais parecia um leito de rio seco. E a última parte só podia ser feita a pé, carregando todo o equipamento por uma subida íngreme que levava 40 minutos. Justamente por isso, era o lugar perfeito para quem queria solidão de verdade. Tiago e mais 7 amigos chegaram numa sexta-feira ao final da tarde, depois de quase 5 horas de viagem desde São Paulo. Todos tinham experiência com camping. Não eram aventureiros de fim de semana. Eram pessoas que realmente entendiam de mata, que respeitavam a natureza, que sabiam montar um acampamento adequado. O local escolhido era uma clareira ampla, cercada por pinheiros altíssimos que bloqueavam quase toda a luz do sol, mesmo durante o dia. No centro da clareira havia uma roda de pedras enegrecidas pelo uso. Alguém já havia feito fogueira ali muitas vezes. Perfeito, disse Tiago, largando a mochila. Até já tem o círculo montado. Enquanto armavam as barracas, Fernanda notou algo. Essas pedras estão quentes. Era verdade. Apesar de não haver cinzas, brasa ou qualquer sinal de fogo recente, as pedras irradiavam calor. Não era intenso, mas era perceptível ao toque. Deve ter pegado sol o dia todo, sugeriu Bruno sem muita convicção. Mas não havia sol naquela clareira. As árvores eram densas demais. Montaram acampamento ignorando o detalhe. Às 7 da noite, enquanto preparavam o jantar, decidiram acender a fogueira. Juntaram gravetos secos, prepararam lenha maior, organizaram tudo da forma correta. Foi quando perceberam que não precisavam de fósforo. As pedras começaram a esquentar sozinhas. Primeiro, uma leve fumaça subiu dos gravetos. Depois, sem qualquer faísca ou chama visível, o fogo simplesmente começou. Baixo no início, mas crescendo rapidamente, até se tornar uma fogueira robusta, crepitante, quente demais para se aproximar. Isso é esquisito pra caralho, murmurou João se afastando. Mas a fome falou mais alto. Cozinharam, comeram, conversaram. A fogueira queimava de forma estranha. As chamas não tremulavam como deveriam. Eram mais estáveis, quase fixas, como se fossem uma imagem congelada de fogo. Por volta das 11 da noite, começaram a se recolher. Tiago jogou água na fogueira. As chamas chiaram, soltaram vapor, diminuíram, mas não apagaram completamente. Deixa assim, disse Fernanda bocejando. Ela apaga sozinha. De madrugada, Tiago acordou com calor. Um calor intenso, sufocante, como se estivesse dentro de um forno. Abriu a barraca e viu. A fogueira estava enorme. Chamas subindo a quase 2 metros de altura, crepitando alto, iluminando toda a clareira com uma luz alaranjada intensa. Mas o mais estranho, não havia mais lenha. As chamas surgiam diretamente das pedras, como se o próprio círculo fosse a fonte do fogo. Ele saiu da barraca. O calor era insuportável. Tentou se aproximar para jogar mais água, mas recuou imediatamente. A temperatura próxima ao fogo era desumana. E então ele percebeu outra coisa. Havia alguém sentado do outro lado da fogueira. Uma silhueta, imóvel.
As chamas distorciam a imagem, mas dava para ver que era humana. Sentada na posição de quem observa o fogo, as pernas cruzadas, as costas curvadas ligeiramente para frente. "Ei!" Tiago chamou. "Quem está aí?" A figura não se moveu. Não respondeu. Ele contornou a fogueira, sentindo o calor queimar a pele do rosto. Quando chegou do outro lado, não havia ninguém. Apenas o espaço vazio e as pedras brilhando em brasa. De manhã contou o que havia visto. Todos atribuíram a um sonho, ao cansaço da viagem, ao calor. Mas quando foram verificar a fogueira, as pedras ainda estavam quentes. E a lenha que haviam usado na noite anterior estava intacta, empilhada ao lado do círculo, como se nunca tivesse sido queimada. "Vamos sair daqui", sugeriu Fernanda, mas os outros riram. "Relaxa, é só um fenômeno natural esquisito, tipo aqueles fogos eternos que tem em alguns lugares." Passaram o sábado explorando trilhas ao redor, mas a sensação de desconforto não desaparecia. A mata estava silenciosa demais. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Apenas o vento ocasional passando pelas copas dos pinheiros, produzindo um som baixo e contínuo, como um lamento distante. Quando voltaram ao acampamento no final da tarde, a fogueira estava acesa novamente. Ninguém havia chegado antes. Ninguém tinha acendido. Mas lá estava ela queimando forte. As chamas perfeitamente estáveis, as pedras incandescentes. "Isso não está certo", disse João, a voz tensa. "A gente precisa sair. Agora." Mas já estava escurecendo. Descer a trilha no escuro seria perigoso demais. Decidiram passar mais uma noite e sair de manhã cedo, ao amanhecer. Foi a pior decisão que poderiam ter tomado. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. O calor era opressivo. A luz da fogueira atravessava o tecido das barracas, projetando sombras que não deveriam existir. E por volta das 2 da manhã, começaram os sons. Passos, ao redor do acampamento. Não eram furtivos. Eram pesados, ritmados, como uma marcha lenta. E eram muitos. Dezenas de passos em círculo, sempre contornando a fogueira. Tiago reuniu coragem e abriu a barraca. A clareira estava vazia, mas os passos continuavam. E agora ele podia ver as pegadas se formando no chão de terra, uma após outra, circulando o fogo. Pegadas que se aprofundavam, como se algo invisível e muito pesado estivesse caminhando ali. Do outro lado da fogueira, ele viu novamente. Não uma silhueta, várias, sentadas, imóveis, todas olhando para as chamas. "Pessoal", ele sussurrou, mas a voz não saiu. As figuras começaram a se levantar, uma por uma, lentamente, todas ao mesmo tempo. E então começaram a caminhar, em círculo, ao redor da fogueira. Os passos sincronizados com o som que Tiago ouvia. Ele queria correr, queria gritar, mas o corpo não obedecia. Uma das figuras parou, virou a cabeça na direção dele. Não tinha rosto, apenas a impressão de um rosto, como se fosse feita de fumaça densa. E então estendeu a mão, apontando para o espaço vazio ao lado do círculo, como se estivesse convidando Tiago a se sentar. A voz de Fernanda gritando seu nome o tirou do transe. Ele caiu de costas, rastejou até a barraca dela. Quando olhou novamente, as figuras não estavam mais visíveis, mas a fogueira tinha crescido, e ao redor dela agora havia marcas no chão, não pegadas, impressões de corpos, como se pessoas tivessem estado sentadas ali por tanto tempo que deixaram suas formas gravadas na terra. 6 impressões. Ainda faltavam 2. "Nós vamos embora. Agora." "Não importa se está escuro", disse Fernanda, a voz firme apesar do medo. Recolheram apenas o essencial: mochilas, lanternas, água. Abandonaram as barracas, os equipamentos, tudo. 8 pessoas descendo a trilha no escuro, tropeçando, caindo, mas sem parar. Durante a descida, ouviram atrás deles o som de pessoas correndo, rápido, pesado, se aproximando. Mas quando olhavam para trás não viam nada, apenas a escuridão. E ao longe, o brilho alaranjado da fogueira, como um farol distante na mata. Chegaram aos carros ao amanhecer, exaustos, machucados,
mas vivos. Quando entraram nos veículos e começaram a dirigir, Tiago olhou pelo retrovisor e então viu 2 figuras paradas na beira da estrada, observando os carros se afastarem. Quando piscou, elas não estavam mais lá. Nenhum deles voltou ao refúgio Pedra do Corvo. Nenhum deles falou sobre aquilo com outras pessoas, mas todos desenvolveram o mesmo hábito compulsivo: evitar fogueiras. Se precisavam acampar, usavam fogareiros. Se iam a churrascos, ficavam longe das brasas. E quando viam fogo, mesmo uma simples vela, sentiam a mesma coisa: a sensação de que algo estava sentado do outro lado, esperando. Porque no refúgio Pedra do Corvo, a fogueira nunca apaga. Ela só continua queimando, até que as 8 marcas ao redor dela estejam completas. Algumas pessoas desaparecem sem deixar rastro. Outras deixam rastros demais. O acampamento Lagoa Funda era um daqueles lugares que dependia da indicação boca a boca. Sem site, sem redes sociais, sem avaliações online. Apenas um número de telefone, que passava de mão em mão entre grupos de trilheiros experientes. O dono, seu Valdir, um homem na casa dos 70 anos, recebia apenas grupos pequenos, no máximo 10 pessoas por vez, e fazia questão de dar uma única instrução antes de liberar a entrada. Se alguém do grupo resolver ficar para trás, deixem. Não tentem convencer. Não voltem para buscar. A regra parecia estranha, mas a maioria achava que era só uma forma excêntrica de dizer para respeitarem o ritmo individual de cada um. Carolina e mais 9 amigos chegaram num sábado de manhã, depois de 6 horas de viagem. Todos tinham entre 25 e 30 anos, acostumados com trilhas longas e acampamentos prolongados. O plano era passar 4 dias explorando as trilhas ao redor da lagoa, que, segundo relatos, era de uma beleza hipnotizante. Seu Valdir os recebeu no portão de entrada, um homem magro, de olhos fundos e expressão cansada. Vocês já acamparam aqui antes? Não, é a primeira vez, respondeu Carolina. O velho assentiu lentamente. Então prestem atenção. Quando estiverem nas trilhas, sempre andem em grupo. Se alguém falar que quer ficar para trás, que quer descansar um pouco, que vai alcançar vocês depois, deixem. Não discutam, não insistam. Apenas sigam em frente. Por quê? Perguntou Mateus, tentando soar casual. Seu Valdir olhou para ele por um longo momento. Porque quem fica, fica. E não disse mais nada. A caminhada até a lagoa levou 2 horas. A trilha era bem marcada, mas exigia atenção. Várias subidas íngremes, raízes expostas, trechos escorregadios. Mas a paisagem compensava. Mata fechada, sons de pássaros, ar limpo. Quando finalmente chegaram à margem da lagoa, todos pararam em silêncio. A água era de um azul profundo, quase artificial, perfeitamente calma, como um espelho. Não havia ondas, mesmo com o vento soprando entre as árvores. A lagoa simplesmente parava o vento, como se fosse uma superfície sólida disfarçada de líquido. Que lugar incrível, sussurrou Débora. Montaram acampamento a cerca de 20 metros da margem, numa área plana protegida por árvores antigas. Tudo correu bem durante a tarde. Nadaram na lagoa, que era estranhamente morna apesar da altitude. Fizeram comida, conversaram, tiraram fotos. Foi só quando começou a escurecer que Renata notou. Vocês não acham essa lagoa grande demais? O que você quer dizer? Perguntou Carolina. Quando a gente chegou de manhã, ela parecia menor. Agora tá, sei lá, mais larga. Todos olharam. Era difícil ter certeza no crepúsculo, mas havia algo nessa observação. A margem oposta parecia mais distante do que antes. É só impressão, disse Mateus. A luz muda a percepção. Mas não era só isso. Durante a noite, o reflexo da lua na água criava uma ilusão perturbadora. Parecia haver 2 luas, uma no céu e outra dentro da lagoa. E a lua refletida não se movia quando as nuvens passavam. Ficava fixa, como se fosse independente. Por volta da meia-noite, Felipe acordou com sede. Saiu da barraca para pegar água da mochila. A lagoa estava diferente, tinha crescido. A água agora estava a apenas 5 metros das barracas. Durante o dia, eram 20. Ele ficou parado, processando.
Não havia chovido, não havia nascentes visíveis. Como uma lagoa poderia crescer 15 metros em poucas horas? E então ele viu movimento na água, não ondas, algo debaixo da superfície, grande, se movendo lentamente, criando uma distorção sutil no reflexo da lua. Felipe voltou para a barraca sem acordar ninguém. Tentou convencer a si mesmo de que era só um peixe grande, mas sabia que não era. No domingo de manhã, a lagoa estava no lugar original, 20 metros de distância, como se nada tivesse acontecido. Decidiram fazer uma trilha que circundava metade da lagoa, marcada no mapa como o caminho do observatório. Segundo o mapa, eram 3 horas de caminhada ida e volta, terminando num mirante com vista completa do vale. Partiram às 9 da manhã. A trilha era mais difícil do que esperavam. Estreita, com muitas pedras soltas, trechos onde precisavam usar as mãos para subir. Mas a paisagem era espetacular. Depois de 1 hora de caminhada, pararam para descansar. Foi quando Renata falou: "Vocês vão na frente. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Tô cansada." "A gente espera", ofereceu Carolina. "Não precisa. Eu alcanço vocês. A trilha é só uma, né?" Havia algo estranho na voz dela. Não era cansaço. Era uma calma excessiva, quase indiferente. Carolina lembrou das palavras de seu Valdir. "Se alguém falar que quer ficar para trás, deixem." "Tem certeza?" perguntou mesmo assim. "Tenho. Vão." Seguiram em frente. Depois de 15 minutos, Mateus sugeriu voltar para pegá-la. "Não", disse Carolina, sentindo um frio na nuca. "Ela disse que alcança a gente." Renata nunca alcançou. Quando chegaram ao mirante, esperaram 1 hora. 2. Nada. Desceram pelo mesmo caminho, chamando o nome dela. Nenhuma resposta. No ponto onde ela havia ficado, não havia sinal algum. Nenhuma marca no chão. Nenhuma pegada saindo da trilha. A mochila dela estava encostada numa pedra intacta. Mas Renata não estava em lugar nenhum. Voltaram correndo para o acampamento, esperando encontrá-la lá. Nada. "A gente precisa avisar o seu Valdir", disse Felipe. Mas não havia sinal de celular. Nada. A única opção era descer até a entrada do acampamento, 2 horas de caminhada. Decidiram que metade do grupo ficaria procurando, metade desceria para pedir ajuda. Foi nesse momento que Débora falou: "Sabe de uma coisa? Acho que vou ficar aqui. Vocês vão e voltam." Todos olharam para ela. "Débora, a Renata desapareceu. Não é hora de..." "Eu sei, mas eu vou ficar." A voz dela tinha a mesma calma, a mesma indiferença. Os olhos levemente desfocados, como se estivesse olhando para algo que só ela podia ver. "Não", disse Carolina, segurando o braço dela. "Você vem com a gente." Mas Débora se soltou com uma força surpreendente. "Eu vou ficar." E então começou a caminhar, não pela trilha, direto para dentro da mata. Passos calmos, constantes, sem olhar para trás. Felipe correu atrás dela. Mas quando atravessou a primeira linha de árvores, Débora não estava mais lá. Tinha simplesmente desaparecido. O pânico tomou conta do grupo. Gritaram, procuraram, chamaram. Quando voltaram para o acampamento, a lagoa tinha crescido novamente. Agora, a água estava a menos de 3 metros das barracas, e na superfície perfeitamente calma dava para ver reflexos. Não reflexos das árvores, reflexos de pessoas, paradas dentro da água, imóveis, olhando para cima. Uma delas era Renata. "Nós vamos embora, agora", disse Carolina. Começaram a recolher as barracas, mas Mateus ficou parado, olhando para a lagoa. "Vocês vão na frente, eu vou ficar só mais um pouco." "Não!" Carolina gritou, mas ele já estava caminhando, direto para a margem. 1 passo, 2, 3. Quando a água tocou seus pés, ele parou, virou o rosto para trás e sorriu. "Tá quente, é gostoso." E entrou na lagoa. A água nem ondulou, apenas o engoliu como uma boca fechando. Em segundos, ele desapareceu sob a superfície. Não voltou. Os 7 restantes correram, abandonaram tudo. Mochilas, barracas, comida. Correram pela trilha, tropeçando, caindo, mas sem parar.
Quando olhavam para trás, a lagoa parecia estar seguindo. A água brilhava entre as árvores, como se estivesse se espalhando, procurando. Levaram 1h30 para chegar ao portão. Seu Valdir estava esperando. Quantos voltaram? 7. Perdemos 3. O velho assentiu lentamente, como se já esperasse. Eu avisei. Quem fica, fica. O que é aquilo? Carolina ofegava. O que tem naquela lagoa? Seu Valdir olhou para as montanhas. A lagoa não tem fundo. E não tem nada dentro dela. Ela é o que tem. E ela está sempre com fome. Fome de quê? De quem ouve o chamado. Carolina e os outros nunca mais voltaram. As buscas oficiais duraram 1 semana, mas não encontraram os 3 desaparecidos. A lagoa foi drenada parcialmente, mas a água voltava sempre durante a noite, enchendo novamente até a margem original. No fundo, embaixo de quase 100 metros de água escura, encontraram algo. Não corpos. Pegadas. Centenas de pegadas, todas apontando para o centro da lagoa, onde o fundo desaparecia numa escuridão completa. O acampamento Lagoa Funda ainda existe. Seu Valdir ainda recebe grupos. E ainda dá o mesmo aviso, porque a lagoa continua com fome. E algumas pessoas, quando ouvem o chamado, simplesmente querem ficar para trás. Há trilhas que não levam para onde deveriam, e mapas que mostram lugares que não existem mais. O acampamento Bosque das Sombras ficava numa região montanhosa, acessível apenas por uma estrada de terra que se ramificava em 3 pontos diferentes. Cada ramificação levava a áreas distintas do parque, norte, sul e leste. Não havia acesso pelo oeste, onde ficava um paredão rochoso de quase 200 metros de altura. Guilherme e seu grupo de 11 amigos chegaram numa tarde nublada de abril. Todos experientes, todos equipados, todos com GPS nos celulares, além dos mapas físicos fornecidos na entrada. O guarda florestal que os atendeu era um homem jovem, com uma expressão perpetuamente preocupada. Vocês têm os mapas? Temos, respondeu Guilherme, mostrando os 3 mapas impressos. Ótimo, não percam. E se em algum momento o mapa mostrar um caminho que não existia antes, não sigam. Voltem pelo caminho que vieram. Como assim e que não existia antes? Perguntou Larissa. O guarda hesitou. Só confiram os mapas regularmente. E se virem trilhas que não estão marcadas, ignorem. Principalmente se levarem para o oeste. Ninguém deu muita importância. Acharam que era mais um aviso genérico de segurança. O acampamento base ficava numa clareira ampla, cercada por pinheiros e cedros centenários. Durante o dia, a luz mal atravessava as copas densas, criando uma penumbra permanente. A noite escurecia de forma absoluta, como se o lugar simplesmente apagasse. Na primeira noite, organizaram as barracas e fizeram uma fogueira modesta. Por volta das 10, Rodrigo puxou um dos mapas para planejar a trilha do dia seguinte. Espera, esse mapa está diferente. Diferente como? Guilherme pegou o papel. A trilha principal estava marcada como sempre, mas agora havia uma linha tracejada nova, em vermelho desbotado, seguindo para o oeste. Não era uma marcação impressa. Parecia desenhada à mão, com tinta velha. Isso estava aqui quando pegamos? Ninguém lembrava. Tiraram os outros 2 mapas das mochilas. Eram idênticos. Todos tinham a mesma linha vermelha nova, seguindo para o oeste. Deve ser alguma trilha antiga que eles marcaram e esqueceram de atualizar, sugeriu Camila. Mas não fazia sentido. O guarda tinha dado os mapas há poucas horas. E eles tinham certeza de ter conferido antes. Aquela linha não estava lá. Decidiram ignorar e seguir o plano original. Trilha norte na manhã seguinte. Acordaram cedo. O nevoeiro era denso, reduzindo a visibilidade a menos de 10 metros. Seguiram em grupo fechado, mantendo contato visual constante. A trilha norte era bem marcada, com placas a cada 500 metros, indicando a distância percorrida. Depois de 1 hora de caminhada, chegaram a uma bifurcação. Não deveria haver bifurcação. O mapa não mostrava, mas ali estava. Uma trilha secundária, estreita, seguindo para a esquerda. E pendurado numa árvore ao lado, um pedaço de tecido vermelho amarrado, como os marcadores que trilheiros costumam usar. Guilherme conferiu o mapa.
A trilha não estava lá. Mas quando olhou novamente, uns segundos depois, estava. Uma linha fina, tracejada, seguindo exatamente o caminho que viam à frente. Isso é muito estranho, murmurou. Vamos voltar, disse Larissa, a voz tensa. Mas Paulo já estava entrando na trilha secundária. Paulo, volta, Guilherme chamou. Só vou ver onde dá, 2 minutos. E desapareceu na curva. Esperaram. 5 minutos, 10, 15. Paulo! Gritaram em coro. Nenhuma resposta. Foram atrás dele. A trilha secundária seguia por cerca de 100 metros e terminava abruptamente numa área de vegetação densa. Não havia passagem. Não havia como Paulo ter seguido adiante sem cortar mato. E não havia Paulo. No chão, próximo ao fim da trilha, estava a mochila dele, intacta. Celular dentro, garrafa de água cheia, mas nenhum sinal de luta, de fuga, de nada. Voltaram correndo para o acampamento. Quando conferiram o mapa novamente, a trilha secundária não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. A gente precisa avisar o guarda, disse Camila, tremendo, mas não havia sinal de celular. O rádio que tinham levado só pegava estática. Decidiram que metade do grupo desceria até a entrada para buscar ajuda, enquanto a outra metade permaneceria no acampamento procurando. Foi um erro. Os 5 que desceram levaram 2 horas para chegar ao portão de entrada, mas quando chegaram, não havia portão. Apenas mata fechada. Como se o acesso nunca tivesse existido. Tentaram seguir pela estrada de terra por onde tinham vindo. Caminharam por 1 hora. A estrada simplesmente se transformou em trilha, depois em mato, depois em nada. Estavam perdidos. Quando tentaram voltar para o acampamento, perceberam que não sabiam mais o caminho. Tudo parecia igual. As árvores, o terreno, até os sons. Um loop infinito de floresta que não levava a lugar algum. Enquanto isso, no acampamento, os 6 que ficaram começaram a notar mudanças. Os mapas mudavam sozinhos. A cada hora, novas linhas apareciam, novas trilhas, novos caminhos, todos convergindo para o oeste. E no centro do mapa, onde deveria estar o paredão rochoso, agora havia um símbolo, um círculo com um X dentro. O que é isso? Sussurrou Rodrigo. Ninguém sabia. À tarde, o nevoeiro ficou mais denso. Impossível ver além de 5 metros. E então começaram a ouvir vozes, chamando os nomes deles, vindas de direções diferentes. Vozes que reconheciam. Paulo chamando por ajuda. Os outros 5 que desceram, gritando que tinham encontrado a saída. Mas as vozes vinham do oeste. Não podemos seguir, disse Guilherme, segurando o braço de Larissa que já estava se levantando. Lembra o que o guarda disse. Mas as vozes ficavam mais insistentes, mais desesperadas, mais reais. E então Camila começou a caminhar, sem dizer nada. Apenas se levantou e começou a andar em direção ao oeste, para dentro do nevoeiro. Guilherme a puxou de volta. Camila, para! Ela olhou para ele, mas os olhos estavam vazios, como se não o reconhecesse. Eles estão esperando, disse com uma voz que não era dela. A gente precisa completar o mapa. E se soltou com força, continuando a caminhar. Desapareceu no nevoeiro em segundos. O pânico absoluto tomou conta dos 5 restantes. Amarraram cordas uns nos outros, literalmente para ninguém poder se afastar. Ficaram dentro das barracas esperando o amanhecer. Mas o amanhecer não veio. A noite se estendeu. 3 horas, 5 horas, 8 horas. Continuava escuro. Os relógios avançavam, mas a luz não chegava. E as vozes continuavam. Agora de todos os que haviam desaparecido. Paulo, Camila, os outros 5. Todos chamando, todos pedindo para virem ao oeste. Rodrigo foi o próximo. Simplesmente cortou a corda e saiu da barraca. Quando os outros tentaram segurá-lo, ele já estava longe demais, engolido pela escuridão. Restavam 4. Guilherme pegou o mapa com mãos tremendo. Agora quase toda a área estava coberta de linhas vermelhas, trilhas por todos os lados. E no centro, o círculo com o X pulsava. Não era impressão. O símbolo realmente brilhava fraco na escuridão. Embaixo do círculo, palavras haviam aparecido.
escritas numa caligrafia antiga. 12 caminhos para um destino. Guilherme contou os desaparecidos. 6. Metade de 12. Ele está completando, sussurrou. O mapa está se completando com a gente. Amarraram-se mais forte. Fecharam-se numa única barraca. Cobriram os ouvidos para não escutar as vozes. Mas então a barraca começou a se mover. Não estava sendo empurrada. Estava deslizando, como se o chão inteiro estivesse se inclinando, arrastando tudo para uma direção. Para o oeste. Quando a barraca parou e eles finalmente tiveram coragem de olhar para fora, não estavam mais na clareira. Estavam no pé do paredão rochoso. E na base dele havia uma entrada. Uma caverna que definitivamente não constava em mapa algum. De dentro da caverna, as vozes chamavam. Todas ao mesmo tempo. Paulo, Camila, Rodrigo, os outros, chamando os 4 para entrarem, para completarem. Larissa levantou. Começou a caminhar. Guilherme a segurou, mas ela era forte demais, como se algo a puxasse por dentro. 12, ela disse, a voz estranhamente calma. Precisam ser 12. E entrou na caverna. 3 restantes. As vozes agora eram ensurdecedoras. Um coro completo. E o mapa nas mãos de Guilherme estava quase inteiramente vermelho. Apenas 3 linhas faltavam. 3 caminhos ainda não traçados. Mariana foi a próxima. Depois André. Guilherme ficou sozinho. O mapa estava completo. Todas as linhas traçadas. Todos os caminhos levando ao círculo central. E dentro do círculo, uma palavra final havia aparecido. Entre. Guilherme não queria. Lutou. Chorou. Mas os pés se moviam sozinhos. Seu corpo caminhava sem sua permissão. Quando entrou na caverna, a escuridão era absoluta. Mas ele não estava sozinho. Podia sentir os outros ao redor. Os 11. Todos parados. Todos esperando. Uma voz veio da escuridão. Não humana. Antiga. Feita de ecos sobrepostos. O mapa está completo. 12 caminhos. 12 almas. O bosque agradece. E então, entendeu. O mapa não mostrava o lugar. O mapa era o ritual. E eles eram os traços finais. O Bosque das Sombras foi fechado uma semana depois. A busca encontrou apenas o acampamento vazio e 12 mapas espalhados pelo chão. Todos idênticos. Todos completamente cobertos de linhas vermelhas, convergindo para um ponto no oeste, onde oficialmente não existe nada além de um paredão rochoso. Mas trilheiros que ignoram os avisos e entram no bosque dizem que, às vezes, encontram mapas esquecidos nas trilhas, e que esses mapas mostram caminhos que não existem, até que alguém os percorra. Nem todo reflexo mostra o que deveria. Alguns mostram o que já foi, outros o que vai ser. O refúgio alto da névoa era famoso por uma característica específica, uma lagoa perfeitamente circular no centro do vale, cercada por barrancos íngremos cobertos de musgo. A água era tão parada, tão clara, que funcionava como um espelho perfeito. Fotógrafos profissionais viajavam horas só para capturar o reflexo das montanhas ao redor. Mas havia uma regra antiga, mencionada apenas em fóruns obscuros de trilheiros. Nunca olhe para seu reflexo na lagoa depois do anoitecer. Amanda e mais 9 amigos chegaram numa quinta-feira à tarde. O grupo tinha pessoas de diferentes estados, reunidas através de um aplicativo de trilhas. Alguns se conheciam apenas virtualmente, outros, nem isso. Mas todos compartilhavam a mesma paixão por lugares remotos e experiências autênticas. O acampamento era livre, sem estrutura, sem guardas, sem taxas. Apenas uma placa na entrada, desbotada pelo tempo. Águas calmas durante o dia, águas turvas à noite. Não confie no que vê depois do escurecer. Que dramático, riu Bernardo, tirando uma foto da placa. Montaram as barracas numa área elevada, a cerca de 50 metros da margem da lagoa. A vista era espetacular. O sol da tarde iluminava a superfície da água, criando um brilho quase dourado. E o reflexo era hipnotizante, perfeito demais, como se houvesse um mundo inteiro existindo de cabeça para baixo, embaixo da superfície. Por volta das 6 da tarde, enquanto preparavam o jantar,
Sofia notou algo estranho. Alguém mais viu aquilo? O quê? O reflexo, ele atrasou. Todos pararam e olharam para a lagoa. Amanda acenou com o braço. Seu reflexo acenou de volta. Normal. Tá vendo coisas, disse Bernardo. Mas Sofia insistiu. Eu juro. Eu me virei e meu reflexo demorou tipo meio segundo para fazer o mesmo. Riram. Era cansaço da viagem, sugeriram. Muitas horas de estrada. Mas Sofia não estava rindo. Durante o jantar, ficaram de costas para a lagoa, concentrados na fogueira. A comida estava boa, a conversa fluía. O clima era perfeito. Quando escureceu completamente, as estrelas surgiram com uma intensidade rara. Sem poluição luminosa, o céu parecia infinito. Foi Júlio quem teve a ideia. Vamos tirar foto na beira da lagoa, com as estrelas refletidas. Vai ficar incrível. Amanda lembrou da placa, mas não quis parecer supersticiosa na frente de pessoas que mal conhecia. Pode ser legal, concordou. 7 pessoas desceram até a margem. Câmeras, celulares, tripés. A superfície da água estava lisa como vidro negro. As estrelas se refletiam perfeitamente, criando a ilusão de que estavam suspensos entre 2 céus. Júlio configurou a câmera para longa exposição. Todos se posicionaram em fila, de costas para a água, olhando para a lente. Não se mexam. 30 segundos. O flash disparou. Quando conferiram a foto, algo estava errado. Na imagem, eles apareciam de frente para a câmera, como esperado. Mas no reflexo da água atrás deles, as figuras não estavam de costas. Estavam de frente também. Como se os reflexos estivessem olhando para uma direção completamente diferente. Deve ser o ângulo, murmurou Júlio, mas a voz dele não soava convencida. Tiraram mais fotos. Todas tinham o mesmo problema. Os reflexos não correspondiam às posições reais. E então, Sofia gritou. Meu reflexo está se movendo. Todos olharam para a água. As 7 pessoas estavam paradas na margem. Mas no reflexo, uma das figuras estava caminhando, lentamente, afastando-se do grupo, indo em direção ao centro da lagoa. Era o reflexo de Sofia. Isso não é real, disse Amanda, a voz tremendo. É uma ilusão de ótica. Tem que ser. Mas não era. Todos viam. O reflexo de Sofia continuava caminhando sobre a água refletida, como se estivesse andando sobre um chão invisível abaixo da superfície. E então, o reflexo parou. Virou-se lentamente e olhou para cima, diretamente para a Sofia real. A expressão no rosto do reflexo não era a mesma que Sofia tinha. Era vazia, neutra, como uma máscara. Sofia cambaleou para trás, tropeçou, caiu sentada. Quando olhou para a água novamente, o reflexo estava de volta ao lugar, exatamente atrás dela. Como deveria estar? Nós vamos embora da beira dessa lagoa, agora, disse Amanda. Subiram correndo até o acampamento. Ninguém quis discutir o que tinha visto. Era mais fácil não falar. Mais seguro não reconhecer. Mas durante a noite, coisas começaram a acontecer. Por volta da 1 da manhã, Bernardo acordou com vontade de urinar. Saiu da barraca e caminhou alguns metros. Quando terminou, olhou instintivamente para baixo, em direção à lagoa. Havia alguém parado na margem. A silhueta era clara contra o brilho fraco do reflexo das estrelas. Estava de costas, completamente imóvel, observando a água. Bernardo sentiu o coração acelerar. Contou mentalmente 10 barracas, 10 pessoas. Todas deveriam estar dormindo. Desceu lentamente, tentando identificar quem era. Quando chegou perto o suficiente, reconheceu. Era ele mesmo. Não um reflexo na água. Era uma figura tridimensional, sólida, vestindo exatamente as mesmas roupas que ele, parada na margem, de costas para ele. Ei! Bernardo chamou, a voz saindo rouca. A figura não se virou, mas começou a falar. Você não deveria estar aqui. Era a voz de Bernardo, mas saindo da outra figura. Eu saí primeiro, continuou a voz. Da água. Eu cheguei antes. Agora é minha vez de ficar. E então a figura se virou. O rosto era idêntico, cada detalhe, cada marca. Mas os olhos estavam completamente negros, sem íris, sem branco, apenas escuridão profunda.
Bernardo tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou correr, mas as pernas não respondiam. A figura sorriu. Você volta, eu fico. E começou a caminhar, subindo a colina, em direção ao acampamento. Bernardo sentiu seu corpo se mover, mas não era ele controlando. Estava se virando, caminhando em direção à margem da lagoa. 1 passo, 2, 3. Quando a água tocou seus pés, ele acordou. Estava dentro da barraca, deitado no saco de dormir, suando frio. Tinha sido um sonho, mas suas botas estavam molhadas. De manhã, todos acordaram exaustos. Ninguém tinha dormido bem. Todos relataram sonhos perturbadores envolvendo a lagoa, reflexos, versões deles mesmos. A gente precisa ir embora, disse Amanda. Mas quando foram recolher as barracas, perceberam algo impossível. Havia 11 barracas. Contaram as pessoas. 10, as mesmas de sempre. Alguém montou outra barraca durante a noite? Perguntou Júlio. Ninguém havia. E todos estavam certos de que tinham montado 10 barracas na chegada. A barraca extra era idêntica a uma das que já existia. Mesma cor, mesmo modelo. E estava ocupada. Dava para ver o volume de um corpo dentro do saco de dormir. Tem alguém aí dentro, sussurrou Sofia. Amanda se aproximou devagar. Abriu o zíper. Dentro havia alguém dormindo, de costas, coberto até o pescoço. Ei, Amanda tocou o ombro da pessoa. Acorda. A pessoa se virou. Era Amanda, exatamente igual. Mesma roupa de dormir, mesmo cabelo, mesma pequena cicatriz na sobrancelha. A outra Amanda abriu os olhos e sorriu. Finalmente acordou, disse ela. Demorou. Amanda Real recuou tropeçando. A outra Amanda sentou, saiu do saco de dormir e ficou de pé. Movimentos perfeitos, naturais. Não precisa ter medo, disse a cópia. Eu sou você, ou você é eu. Ainda não está claro. O que você é? Amanda gritou. Eu sou o que saiu da água. Quando você olhou para o reflexo ontem à noite, abriu a passagem. E agora a gente divide, este lado e aquele lado. A cópia olhou ao redor, para os outros. Todos vocês abriram. E todos vocês têm alguém esperando para trocar de lugar. Como se fosse um sinal começou. Um por um, reflexos começaram a subir da lagoa. Não como reflexos bidimensionais, como pessoas reais, molhadas, subindo pela margem. 10 figuras, cada uma idêntica a alguém do grupo. Caminhavam lentamente, calmamente, subindo a colina. Corram, disse a cópia de Amanda quase entediada. Mas não vai adiantar. O reflexo sempre sabe onde o original está. O grupo correu. Pegaram o que conseguiram e correram pela trilha de saída. Mas as cópias seguiam. Não corriam. Apenas andavam. Mas sempre apareciam na frente. Como se soubessem atalhos que não existiam. Quando Júlio olhou para trás, viu sua própria cópia logo atrás, segurando o mesmo modelo de mochila que ele carregava. Você está cansado, disse a cópia. Deixa eu carregar. Deixa eu fazer. Você pode descansar agora. E Júlio sentiu uma vontade avassaladora de parar, de deitar, de fechar os olhos. Quando seus joelhos dobraram, a cópia o segurou e começou a arrastá-lo de volta, em direção à lagoa. Um por um foram sendo alcançados. Sofia, Bernardo, Lucas, todos pegos por suas próprias cópias, todas dizendo a mesma coisa. Sua vez de descansar, nossa vez de viver. Amanda corria sozinha agora. Era a única que restava. Olhou para trás e viu. A lagoa inteira estava cheia de reflexos. Centenas deles, milhares. Todos subindo, todos caminhando. Todas as pessoas que já haviam olhado para aquela água à noite. Todos esperando sua vez. A cópia de Amanda surgiu na frente dela, bloqueando o caminho. Você cansa. Eu não canso. Você sente medo. Eu não sinto nada. Faz sentido, não faz? Faz sentido eu ficar. Amanda tentou desviar, mas a cópia a segurou pelos ombros. A força era sobre-humana. Vem, a água está te esperando. E a arrastou de volta. Quando a colocou na margem e a empurrou para dentro da lagoa, Amanda sentiu a água fria subir até o pescoço.
Olhou para cima uma última vez. Sua cópia estava na margem, olhando para baixo, sorrindo. Obrigada, disse a cópia, por me deixar sair. E então, Amanda afundou. O mundo se inverteu. Ela estava abaixo agora, olhando para cima através da superfície. Via o céu, via as árvores, via sua própria cópia caminhando de volta para o acampamento. E ao redor dela, na água escura, havia outros. Centenas. Todos os originais, todos esperando que alguém novo olhasse para a água à noite, para que mais uma troca pudesse acontecer. O refúgio alto da névoa continua aberto. Continua recebendo visitantes. E a lagoa continua perfeitamente calma. Principalmente à noite, quando os reflexos ficam mais nítidos e mais famintos. Existem acampamentos onde você não deve contar as pessoas, porque o número nunca fecha. O Parque Estadual Canyon Fundo era conhecido por suas formações rochosas impressionantes e trilhas desafiadoras. Mas havia um setor específico, a Trilha do Esquecimento, que os guias locais evitavam mencionar. Não estava fechada oficialmente, apenas esquecida. Nos mapas mais recentes, ela aparecia em cinza claro, sem descrição, sem indicação de distância ou dificuldade, como se estivesse sendo apagada aos poucos. Leonardo organizou o grupo através de uma comunidade online de camping extremo. 13 pessoas no total, vindas de diferentes cidades, todas buscando experiências autênticas longe do turismo convencional. Nenhum deles se conhecia pessoalmente antes. Apenas usernames e fotos de perfil. Na entrada do parque, a atendente conferiu a lista de nomes. 13? Ela perguntou, franzindo a testa. Isso, 13, confirmou Leonardo. A mulher olhou para o grupo contando mentalmente. Seu rosto empalideceu por um segundo, mas ela se recompôs. Vocês vão para qual trilha? Trilha do Esquecimento. A caneta caiu da mão dela. Não, vocês não querem ir para lá. Por quê? Ela hesitou. Olhou ao redor, como se checando se alguém estava ouvindo. Porque as pessoas que vão para lá, elas voltam erradas. Erradas como? Diferentes. Não é que esquecem coisas, é que lembram coisas que nunca aconteceram. E os grupos nunca voltam com o mesmo número. Leonardo riu, tentando aliviar a tensão. É só uma trilha. A gente tem equipamento, experiência. Vai ficar tudo bem. A mulher não insistiu. Apenas carimbou a autorização com mãos trêmulas e disse uma última coisa. Não importa quantas vezes contem, o número vai mudar. E quando perceberem que mudou, já vai ser tarde. A trilha começava numa descida íngreme entre paredões de rocha que bloqueavam quase toda a luz solar. O ar era úmido, frio, com cheiro de terra molhada e algo mais. Algo orgânico em decomposição. Depois de 2 horas de caminhada, chegaram a uma área plana, perfeita para acampar. Era uma clareira circular, rodeada por formações rochosas que criavam uma espécie de anfiteatro natural. No centro, havia marcas antigas de fogueiras, pedras enegrecidas dispostas em círculo. Mas o mais estranho era a acústica. Qualquer som ecoava de forma distorcida, voltando segundos depois em tons diferentes. Uma palavra se multiplicava em 3, 4 versões levemente alteradas. Esse lugar é bizarro, disse Tatiana, a voz ecoando. Bizarro, estranho, errado. Montaram as barracas em semicírculo, deixando o centro livre para a fogueira. Durante a organização, Leonardo teve a impressão estranha de que havia mais pessoas do que deveria. Contou rapidamente. 13, certo. Mas a sensação persistia. Ao anoitecer, fizeram a fogueira. As chamas queimavam de forma estranha, quase sem som, e a luz não alcançava muito além do círculo de pedras, como se a escuridão ao redor fosse mais densa que o normal. Foi durante o jantar que começou. Quantos somos? Perguntou Rafael de repente. 13. Por que a pergunta? Respondeu Leonardo. Porque eu tô contando 14. Todos riram nervosamente, mas então começaram a contar. Cada pessoa contou em voz alta, apontando. Deu 13. Viu? 13.
Você está cansado, disse Camila. Mas Rafael insistia. Eu juro, tem alguém a mais. Alguém que não estava aqui quando a gente chegou. Olharam uns para os outros, todos reconhecíveis, todos com as mesmas roupas, as mesmas mochilas, as mesmas características que tinham na entrada do parque. Você está paranoico, disse Leonardo. Mas a semente da dúvida estava plantada. Durante a noite, sentados ao redor da fogueira, começaram a se apresentar novamente, tentando dissipar o clima estranho. Cada um falou seu nome, de onde vinha, por que estava ali. Quando chegou a vez da 13ª pessoa, ninguém sabia quem era. Uma mulher de cabelos escuros, sentada entre Tatiana e Camila, vestindo roupas de trilha idênticas às dos outros. Ela sorriu. Eu sou a Marina. A gente se falou no grupo. Alguns acenaram como se lembrassem vagamente. Outros franziam a testa, incertos. Leonardo checou o celular, sem sinal, mas tinha salvado os prints do grupo. Procurou o nome Marina. Não existia. Nenhuma Marina tinha confirmado presença. Eram 13 pessoas. E Marina não estava na lista. Você tem certeza que está no grupo certo? Ele perguntou, tentando soar casual. Tenho. Eu tô aqui desde o começo. Você não lembra? E o mais assustador, alguns começaram a lembrar. Camila jurava ter conversado com Marina no carro. Rafael tinha certeza de ter dividido um sanduíche com ela durante a trilha. Memórias que não existiam estavam se formando. Leonardo contou novamente, discretamente. 14 pessoas. 14 barracas. Mas tinham montado 13. A gente precisa sair daqui, ele sussurrou para Tatiana. Mas quando tentaram organizar uma retirada, perceberam que não lembravam exatamente por qual trilha tinham vindo. Havia 3 saídas diferentes da clareira. Todas pareciam igualmente familiares. Todas pareciam corretas. A gente veio por aquela, apontou Rafael. Não, foi por essa, corrigiu Camila. Tem certeza? Eu lembro da gente descendo por ali, disse outro. As memórias não batiam mais. Cada pessoa lembrava de um caminho diferente. Marina apenas sorria, observando a confusão. Decidiram esperar até amanhecer. Não dormir. Ficar todos juntos, vigiar. Mas por volta das 3 da manhã, a fadiga venceu. Um por um, começaram a cochilar. Leonardo acordou com o sol já alto. Olhou ao redor. 12 pessoas. Faltava alguém. Ele tentou lembrar quem. Fechou os olhos, forçou a memória. Havia 13 pessoas quando chegaram. Não, 14. Ou eram 13 mesmo? Olhou para as barracas, contou 12. Gente, acordas, ele gritou. Todos se levantaram desorientados. Quantos somos? Leonardo perguntou. Começaram a contar. Cada pessoa chegou a um número diferente. 11, 13, 12, 15. Isso não faz sentido, gritou Tatiana. O número não pode mudar, mas mudava. A cada contagem, o resultado era diferente. E pior, ninguém conseguia se lembrar exatamente quem deveria estar ali. Marina ainda estava presente. Mas agora havia outras pessoas que ninguém reconhecia completamente. Um homem alto de boné. Uma mulher loira de tênis vermelho. Todos diziam estar ali desde o início. Todos tinham memórias que se encaixavam. E os originais começavam a duvidar de suas próprias presenças. Eu vim mesmo? Murmurou Camila. Ou eu só acho que vim? Leonardo forçou racionalidade. Pegou o celular, abriu a galeria. Tinha fotos do grupo na entrada do parque. Contou as pessoas na foto. 14. Mas tinham registrado 13 na entrada. Abriu outra foto tirada 1 hora depois. 12 pessoas. Outra foto. 15. As fotos mudavam. A realidade estava sendo reescrita. Nós precisamos sair. Agora, disse Leonardo. Pegaram apenas o essencial e começaram a andar. Escolheram uma trilha aleatória. Mas depois de 1 hora caminhando, chegaram de volta à mesma clareira. Tentaram outra trilha. Mesma coisa. A terceira. Mesma clareira. Estavam presos. Foi então que Marina falou. Vocês não entendem, né? O Canyon Fundo não esquece pessoas. Ele esquece números. Aqui a quantidade não importa. Pode ser 1, pode ser 1000. Sempre vai ser o número errado. O que você é? Leonardo avançou nela. Marina sorriu. Eu sou quem sempre esteve aqui. E você também.
E todos vocês. A gente só não lembra. Ela apontou para o chão ao redor da clareira. No solo de terra havia marcas, sulcos profundos, formando palavras. Centenas de nomes gravados, arranhados, escritos com pedras, com sangue, com unhas. Leonardo se ajoelhou, leu os nomes e encontrou o dele, gravado há anos, a julgar pela erosão. Não, ele sussurrou. Sim, Marina disse gentilmente. Você já esteve aqui. Todos vocês já estiveram. Vocês voltam sempre. Tentam sair, esquecem e voltam. O cânion não deixa ir embora. Não completamente. Leonardo olhou para os outros e percebeu. Alguns tinham a mesma expressão dele. Reconhecimento lento. Memórias antigas começando a retornar. Este lugar. Esta clareira. Estas mesmas conversas. Eles já tinham estado ali, muitas vezes. E quantos somos realmente? Se perguntou Tatiana, a voz quebrando. Marina olhou ao redor. Contou lentamente. Agora, neste momento, 23. Todos olharam. Viam apenas 12, 13 pessoas. Mas quando piscavam, o número mudava. Às vezes mais, às vezes menos. Os outros estão aqui. Vocês só não conseguem ver todos ao mesmo tempo. Porque o cânion decide quem aparece, quem lembra, quem existe. Leonardo tentou gritar. Mas quando abriu a boca, esqueceu o que ia dizer. Olhou para as mãos. Estavam sumindo. Não. Estavam ficando translúcidas. Não. Marina balançou a cabeça. Não é sua vez de ser sólido agora. É minha. Ontem foi dele. Apontou para uma figura que ninguém mais via. Amanhã vai ser de outra pessoa. E Leonardo entendeu. Eles não estavam presos ali. Eles erram ali. Partes permanentes da clareira. Aparecendo e desaparecendo em números diferentes. Sendo contados e não contados. Lembrando e esquecendo. Eternamente tentando sair de um lugar que era parte deles agora. O parque estadual continua aberto. A trilha do esquecimento ainda existe nos mapas antigos. E grupos ocasionalmente vão até lá. Sempre voltam com números diferentes do que entraram. E quando perguntados sobre quantas pessoas fizeram a trilha, cada membro dá uma resposta diferente. Porque no cânion fundo, a contagem nunca fecha. E nunca vai fechar. Há lugares onde o silêncio não é ausência de som. É algo esperando para ser preenchido. O acampamento Serra da Quietude tinha um nome irônico. Não era quieto, era silencioso demais. Uma diferença sutil que só se percebia depois de algumas horas ali. O silêncio não era natural, era forçado. Como se algo estivesse abafando ativamente qualquer ruído que tentasse existir. Visitantes descreviam a sensação como estar dentro de uma sala acolchoada. Sons morriam rápido demais. Conversas precisavam ser mais altas que o normal. E à noite, quando o vento deveria soprar entre os pinheiros, não se ouvia nada. Apenas um vazio pesado que pressionava os tímpanos. Ricardo e seu grupo de 12 amigos chegaram num sábado de manhã, depois de uma caminhada de 3 horas por uma trilha pouco marcada. Eram todos músicos ou produtores de áudio, reunidos para um fim de semana de detox digital e reconexão com a natureza. A ironia não passou despercebida quando montaram o acampamento e perceberam o silêncio. Cara, isso aqui é perfeito para gravar, disse Henrique, o engenheiro de som do grupo. Silêncio absoluto, sem ruído de fundo, sem interferência. Ele havia trazido equipamento portátil de gravação. Microfones direcionais, gravadores de alta fidelidade, fones profissionais. A ideia era capturar sons naturais puros. Montaram as barracas numa clareira circular, rodeada por árvores antigas que pareciam inclinar-se ligeiramente para dentro, como se estivessem observando. No centro da clareira havia uma depressão rasa no solo, circular, de aproximadamente 3 metros de diâmetro. A terra ali era mais escura, compactada, como se algo pesado tivesse pressionado aquele ponto por muito tempo. Esquisito, comentou Fernanda, olhando para a depressão. Parece que alguém enterrou algo grande aqui. Durante a tarde, exploraram os arredores. O silêncio persistia. Mesmo quando gritavam,
O eco morria a poucos metros. Pássaros voavam entre as árvores, mas não cantavam. Seus bicos se abriam e fechavam, mas nenhum som saía. Isso é perturbador pra caramba, disse Marina. É como se o lugar engolisse o som. Henrique estava fascinado. Instalou seus equipamentos, colocou microfones em diferentes pontos ao redor da clareira. Queria capturar aquele silêncio, estudá-lo, entender sua textura. O silêncio tem camadas, ele explicou. Tem frequência, tem densidade. Isso aqui é único. Às 6 da tarde, ele colocou os fones e começou a gravar. Nos primeiros 5 minutos, captou apenas silêncio. Depois, algo começou a aparecer nas ondas sonoras do gravador. Uma frequência baixíssima, quase subsônica. Um pulso lento, regular. Tom-tom, tom-tom, tom-tom. Vocês estão ouvindo isso? Ele perguntou. Ninguém ouvia nada. Mas nos fones, o som estava lá, vindo de baixo, da terra. Henrique aumentou o volume. O pulso ficou mais claro. Não era mecânico. Era orgânico. Como um batimento cardíaco, enorme, profundo. Deve ser água subterrânea, sugeriu Ricardo. Ou alguma caverna embaixo da gente. Mas Henrique sabia reconhecer sons de água. Aquilo não era água. Durante o jantar, o grupo comentou sobre a estranheza do lugar. Alguns queriam ir embora no dia seguinte. Outros achavam que era apenas uma característica geológica interessante. Foi quando o som começou para todos. Não precisava mais de equipamento. Era audível. Vinha da depressão no centro da clareira. Um som baixo, vibratório, que fazia o chão tremer levemente. Tom-tom, tom-tom, tom-tom. O que é isso? Sussurrou Fernanda. O som parou. Silêncio absoluto novamente. Todos ficaram imóveis, esperando. E então uma resposta. 3 batidas. Vindas de dentro da terra. Mais fortes. Deliberadas. Tom, tom, tom. Algo está embaixo da gente. Ricardo se levantou lentamente. Algo grande. Decidiram não dormir perto da depressão. Moveram as barracas para a borda da clareira, o mais longe possível do centro. Mas o som continuou durante toda a noite. Não era constante. Vinha em intervalos. Às vezes ficava meia hora em silêncio. Depois voltava. Sempre 3 batidas, como se estivesse chamando, esperando resposta. Às 2 da manhã, Henrique não aguentou mais. Pegou seu equipamento e desceu até a depressão. Colocou o microfone diretamente no solo e aumentou a sensibilidade ao máximo. O que ele ouviu fez seu sangue gelar. Não era só um pulso. Eram vozes, múltiplas, sobrepostas, todas sussurrando a mesma palavra em loop infinito. Sobe, 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 sobe. Ele arrancou os fones e cambaleou para trás. Quando olhou para a depressão, viu que a terra estava se movendo lentamente, ondulando, como se algo embaixo estivesse respirando. A gente precisa sair, ele disse, voltando correndo para as barracas. A gente precisa sair agora. Mas quando tentaram deixar o acampamento, perceberam que não conseguiam encontrar a trilha. O silêncio tinha mudado. Agora não era mais vazio. Estava cheio, cheio de algo que eles não conseguiam identificar. E o som da terra crescia. Tom, 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 tom. Mais rápido, mais alto, como se estivesse se aproximando da superfície. A depressão começou a rachar. Fissuras se espalharam a partir do centro, abrindo-se como uma ferida. E de dentro, algo começou a emergir. Não era terra, era carne. Uma massa pálida, úmida, coberta de uma membrana translúcida, pulsante, viva. E tinha buracos, dezenas deles. Aberturas circulares que se abriam e fechavam em sincronia, como bocas ou gargantas. De cada buraco saía som, não um som, todos os sons. Conversas fragmentadas, risadas, gritos, música distorcida, choro de crianças, motores de carro, trovões, tudo ao mesmo tempo. Uma cacofonia incompreensível que fazia os ouvidos sangrarem. O grupo recuou, tapando os ouvidos, mas não adiantava. O som penetrava. Entrava pela pele, pelos ossos, direto no cérebro. E então perceberam. Não eram sons aleatórios.
Eram os sons que eles haviam feito desde que chegaram. Suas vozes, suas conversas, suas risadas, tudo gravado, tudo reproduzido ao mesmo tempo. A coisa estava imitando, aprendendo. Marina caiu de joelhos, gritando, mas seu grito foi imediatamente sugado pela coisa. Um dos buracos se abriu e inalou, como um vácuo. O som do grito desapareceu completamente. E, segundos depois, foi reproduzido, distorcido, alterado, em tons diferentes. A coisa estava coletando. Ela come som, Henrique gritou. Ela se alimenta de som. E, de repente, tudo fez sentido. O silêncio antinatural, a ausência de pássaros cantando, a forma como os ecos morriam rápido demais. Aquela região inteira estava sendo drenada. Todo o som eventualmente era puxado para aquela coisa debaixo da terra. Ricardo tentou correr, mas quando seus pés bateram no chão, o som dos passos foi sugado. Seus passos ficaram completamente mudos, como se estivesse correndo sobre algodão. Um dos buracos da criatura se virou na direção dele. Abriu-se, inalou. Ricardo sentiu algo ser arrancado de dentro dele. Não físico, mas real. Sua voz, sua capacidade de produzir som. Ele abriu a boca para gritar. Nada saiu, nem ar, nem sussurro, apenas vazio. Tinha sido silenciado permanentemente. A coisa crescia. Mais partes emergiam da terra. Era gigantesca. Ocupava quase toda a clareira agora. Um organismo feito inteiramente de carne acústica. Cada parte vibrando em frequências diferentes. Cada buraco respirando sons roubados. Henrique olhou para seu equipamento. Teve uma ideia desesperada. Se ela se alimentava de som, o que aconteceria se recebesse silêncio absoluto? Ele pegou o gravador. Tinha horas de gravação do silêncio antinatural de antes. Conectou aos alto-falantes portáteis. Aumentou o volume ao máximo e reproduziu o silêncio. A coisa estremeceu. Os buracos se contraíram. Pela primeira vez, um som saiu dela que não era imitação. Era um grito próprio. Agudo, doloroso, alienígena. Ela não conseguia absorver o silêncio. Era tóxico para ela. Como forçar comida podre goela abaixo. Os buracos começaram a fechar. A massa começou a retrair, afundando de volta para a terra. Mas antes de desaparecer completamente, um dos buracos se virou para Henrique, abriu-se e falou, com a voz dele. Volta, traz mais. Fome, sempre fome. E então submergiu. A depressão se fechou. A terra voltou ao normal. O silêncio retornou. Mas agora eles sabiam o que aquele silêncio significava. Não era paz, era fome. O grupo saiu cambaleando. 6 pessoas perderam permanentemente a capacidade de fazer qualquer som. 3 desenvolveram surdez inexplicável. O restante nunca mais conseguiu ouvir música ou qualquer som alto sem sentir pânico absoluto. Henrique destruiu todos os equipamentos. Queimou as gravações. Mas ainda tem pesadelos. Pesadelos onde ele ouve sua própria voz vindo de dentro da terra, chamando, pedindo para voltar. Porque a coisa ainda está com fome. E som é a única coisa que ela come. O acampamento Serra da Quietude foi oficialmente fechado 3 meses depois. A razão alegada foi instabilidade geológica. Mas moradores da região dizem que, em certas noites, é possível ouvir sons vindos daquela direção. Vozes, risadas, gritos, música, tudo reproduzido de forma errada, como se algo embaixo da terra estivesse ensaiando, treinando para imitar melhor, para a próxima vez que alguém acampar ali e trouxer sons novos para alimentá-la. Nem toda câmera registra apenas o presente. Algumas capturam o que ainda não aconteceu. O acampamento Mirante das Águas era procurado por um motivo específico, a vista. Do topo da colina onde ficava a área de camping, era possível ver 3 lagos distintos, formando um desenho que lembrava uma pegada gigante. Fotógrafos amadores e profissionais faziam a trilha especificamente para capturar aquela imagem ao nascer do sol. Beatriz e mais 14 amigos chegaram numa sexta à tarde, todos carregando câmeras, drones, tripés. Faziam parte de um coletivo de fotografia urbana.
mas decidiram tentar algo diferente. Natureza, paisagens, algo contemplativo. O plano era simples: passar o fim de semana registrando o lugar de todos os ângulos possíveis, depois fazer uma exposição coletiva com as melhores fotos. Montaram um acampamento próximo ao mirante, numa área plana cercada por arbustos baixos e algumas árvores retorcidas pelo vento constante. A luz da tarde estava perfeita. Começaram a fotografar imediatamente. Beatriz focou no grupo. Fez todos se posicionarem com os lagos ao fundo. Tirou várias fotos. Conferiu no visor da câmera digital. Tudo normal. Foi só mais tarde, ao passar as fotos para o laptop, que ela notou algo estranho. Em uma das fotos do grupo, havia uma pessoa a mais. Ela contou. 15 pessoas tinham posado. Na foto havia 16. A figura extra estava no canto direito, levemente desfocada, como se tivesse se movido no momento do clique. Usava roupas escuras. O rosto não era nítido, mas a silhueta era claramente humana. Pessoal, olhem isso, ela chamou os outros. Todos se reuniram ao redor do laptop. Ninguém lembrava de uma 16ª pessoa. Ninguém reconhecia a figura. Deve ser alguém que passou por trás no momento da foto, sugeriu Daniel. Mas não fazia sentido. Beatriz lembrava claramente. Não tinha ninguém atrás. Ela tinha checado antes de fotografar. Abriram outras fotos do mesmo horário, tiradas segundos antes e depois. A figura não aparecia em nenhuma outra, apenas naquela. Fantasma fotográfico, brincou alguém. Exposição mal calibrada. Riram e deixaram para lá. Durante o jantar, ao redor da fogueira, tiraram mais fotos. Selfies, retratos, fotos do fogo. Centenas de cliques. A luz dourada do pôr do sol criava sombras longas e dramáticas. Quando transferiram essas fotos, encontraram mais anomalias. Em uma foto de Daniel sozinho, sentado numa pedra olhando para os lagos, havia uma sombra atrás dele. Uma sombra humana. Mas não havia ninguém ali quando a foto foi tirada. Beatriz tinha certeza. Em outra foto do grupo ao redor da fogueira, todas as 15 pessoas estavam presentes. Mas havia 16 pares de olhos refletindo a luz do fogo. Um par a mais, brilhando de dentro da escuridão além do círculo de luz. Isso tá muito estranho, murmurou Camila. Câmeras não fazem isso. Não todas ao mesmo tempo. Tinham usado equipamentos diferentes, marcas diferentes, configurações diferentes, mas todas mostravam as mesmas anomalias. Decidiram fazer um teste. Montaram 3 câmeras em tripés, apontadas para o mesmo local, o mirante vazio. Dispararam todas ao mesmo tempo, usando timer. 3 fotos, 3 câmeras, mesmo momento. Na primeira foto, o mirante estava vazio. Normal. Na segunda, havia uma figura parada no ponto mais alto de costas, olhando para os lagos. Na terceira, a figura estava mais próxima. Muito mais próxima. Como se tivesse se movido vários metros em fração de segundo. E agora estava de frente, olhando diretamente para a câmera, mas o rosto ainda estava desfocado, como se a câmera se recusasse a registrá-lo com nitidez. Caralho, sussurrou Daniel. A gente precisa parar de fotografar, disse Beatriz. Mas outros discordaram. Aquilo era fascinante, perturbador, mas fascinante. Tinham que documentar, entender. Durante a noite continuaram tirando fotos. A cada nova série, as figuras apareciam mais claramente, mais próximas, em posições diferentes, e começaram a notar um padrão. As figuras não estavam aleatórias. Elas estavam se aproximando do acampamento, em cada foto, mais perto, como se estivessem caminhando em direção ao grupo. Numa foto tirada às 10 da noite, havia uma figura parada na borda do círculo de luz da fogueira. Às 11, a figura estava dentro do círculo, entre as barracas. À meia-noite, estava atrás de alguém em uma selfie. Parem de fotografar, agora! Beatriz desligou sua câmera, mas os outros estavam obcecados. Tinham que ver até onde isso ia. Tinham que capturar o fenômeno completo. Daniel configurou uma câmera para tirar fotos automaticamente a cada 30 segundos durante toda a madrugada. Deixou-a num tripé apontada para o acampamento. Vamos ver o que acontece.
foram dormir inquietos. Beatriz não conseguia tirar da cabeça aqueles olhos brilhando. Aquela figura se aproximando foto após foto. Acordou às 3 da manhã com o som de um clique. A câmera de Daniel continuava fotografando, no escuro, silenciosamente. Ela saiu da barraca. A câmera estava onde tinham deixado, tripé apontado para o centro do acampamento. Mas agora havia algo na frente da lente. Uma figura, parada, imóvel, completamente silenciosa. Beatriz congelou. A figura não se movia, não respirava. Apenas estava ali, bloqueando a câmera. Lentamente, a figura virou a cabeça. Não o corpo, apenas a cabeça, num ângulo impossível. E então, Beatriz entendeu. Não era uma figura real. Era uma imagem, tridimensional, sólida, mas não viva. Era como se as fotos tivessem vazado. Como se o que estava sendo capturado estivesse se tornando real. A figura deu um passo. O movimento era errado, travado, como frames pulados de um vídeo. Outro passo, mais próximo. Beatriz correu de volta para a barraca, tropeçando, caindo. Quando olhou para trás, a figura não estava mais lá. Mas dentro da barraca, ela ouviu cliques, múltiplos, vindos de todas as direções. As câmeras do grupo tinham ligado sozinhas. Todas. Fotografando no escuro. Disparando flashes que iluminavam o interior das barracas em explosões estroboscópicas de luz branca. E a cada flash, ela via figuras dentro das barracas, paradas sobre as pessoas que dormiam, observando, todas desfocadas, todas tridimensionais, todas impossíveis. "Acordem!" ela gritou. O grupo acordou em pânico. As câmeras continuavam disparando. Flashes iluminavam tudo, e nas frações de segundo de luz, viam as figuras. Dezenas delas, todas ao redor. Todas paradas em posições diferentes, observando, esperando. "Destruam as câmeras!" gritou Beatriz. "Destruam todas!" Começaram a esmagar os equipamentos. Mas para cada câmera destruída, as figuras ficavam mais sólidas, mais reais, como se a destruição das câmeras as liberasse permanentemente. Daniel pegou seu laptop, abriu as fotos. Havia centenas agora. A câmera automática tinha capturado toda a noite. E em cada foto as figuras estavam mais próximas, mais nítidas, mais completas. Ele rolou até a última foto, tirada há 2 minutos. Mostrava o interior de uma barraca, e dentro dela, ele mesmo, dormindo, com uma figura curvada sobre ele. Mãos longas estendidas em direção ao seu rosto. Ele olhou para cima. A figura estava ali, real, tocando seu rosto, gélida, sólida, impossível. E então ela falou, com uma voz que soava como estática de rádio, visto, registrado, existente. Daniel tentou gritar, mas a figura pressionou. Sua mão afundou no rosto dele como se estivesse empurrando através de água. Quando retirou, levou algo, não físico, mas essencial. Daniel cambaleou, olhou para as próprias mãos. Estavam desfocadas, como nas fotos, tremulando, sem nitidez. Ele estava se tornando uma das imagens. "Não olhem para as fotos!" Beatriz gritou. "Não olhem para nada que fotografamos!" Mas era tarde. Todos já tinham visto. Todos já tinham se reconhecido nas imagens. E as figuras sabiam disso. Uma por uma, as pessoas começaram a perder definição, ficando desfocadas, tremulando, como se estivessem se transformando em fotografias mal reveladas. Beatriz pegou o laptop de Daniel e jogou no fogo. As fotos começaram a queimar. As figuras gritaram, não com vozes humanas, com sons de estática, de interferência, de pixels se despedaçando, e começaram a desintegrar, voltando para o nada de onde tinham saído. Mas não todas. Daniel já tinha sido puxado completamente. Ele ficou ali, parado, desfocado, tremulando. Um homem-fotografia, preso entre dimensões. Outros 3 estavam no mesmo estado, presos, nem reais, nem completamente imagens. Beatriz destruiu tudo, todas as câmeras.
Todos os cartões de memória, todos os backups. Quando o sol nasceu, 11 pessoas restavam, sólidas, reais. 4 ficaram presos no estado intermediário, visíveis, mas não completamente presentes, sempre desfocados, sempre tremulando. E Daniel? Daniel desapareceu quando o sol bateu nele, como uma fotografia exposta demais. Simplesmente clareou até não existir mais. O mirante das águas foi fechado, oficialmente por erosão perigosa. Mas a verdade é outra. As fotos ainda existem, não as que foram destruídas. As outras, as que já tinham sido tiradas ao longo dos anos por centenas de visitantes. E em algumas delas, se você olhar com atenção, vai ver figuras desfocadas, pessoas que ficaram presas, pessoas que foram fotografadas tantas vezes que começaram a existir mais nas imagens do que na realidade. E se você fotografar naquele lugar, elas vão aparecer nas suas fotos também, se aproximando, quadro a quadro, até que não sejam mais apenas imagens, até que sejam reais o suficiente para tocar você e transformar você em mais uma figura desfocada, presa para sempre entre o clique e a revelação. Existem trilhas que não foram feitas para serem terminadas, apenas percorridas, eternamente. O Parque Nacional Vale Sem Fim tinha um nome que a maioria considerava poético. Os locais sabiam que era um aviso. A trilha principal, conhecida como Circuito das 7 Pontes, era famosa por sua beleza. 7 pontes de madeira atravessando riachos cristalinos, cada uma com uma vista mais impressionante que a anterior. A caminhada completa levava aproximadamente 6 horas, terminando exatamente no ponto de partida. Um loop perfeito, exceto quando não terminava. Vitor organizou o grupo através de uma plataforma de ecoturismo. 16 pessoas, todas desconhecidas entre si, unidas apenas pelo desejo de fazer aquela trilha específica. O anúncio prometia uma experiência transformadora de reconexão com a natureza. Não mencionava que tipo de transformação. Chegaram cedo, às 7 da manhã de um sábado. O guarda florestal na entrada era um homem idoso, com olhos cansados que já tinham visto demais. Vocês vão fazer o circuito completo? Sim, respondeu Vitor. O velho assentiu lentamente. Não parem antes de cruzar a 7ª ponte. Não importa o que aconteça. Não importa o quanto estejam cansados. Não parem. E principalmente, não voltem. Voltar como? Pelo caminho. Nunca voltem pelo caminho que já percorreram. Sempre para frente. Entenderam? Todos acenaram achando que era apenas uma regra de segurança para evitar que pessoas se perdessem. Não era. A trilha começava ampla e bem marcada. A primeira ponte ficava a apenas 20 minutos de caminhada. Era simples, feita de tábuas antigas, mas sólidas, atravessando um córrego de águas claras. Tiraram fotos, comentaram sobre a beleza, seguiram em frente. A segunda ponte, 40 minutos depois, era mais elaborada, com corrimões entalhados e pequenas esculturas de animais nas laterais. Também pararam para fotografar. Foi entre a segunda e a terceira ponte que começou. Luana, que caminhava no meio do grupo, parou abruptamente. Gente, a gente não passou por essa árvore há pouco? Todos olharam. Era um pinheiro imenso com o tronco retorcido em espiral. Distintivo, memorável. Não, disse Vitor, conferindo o mapa. A gente está seguindo a trilha certinho. Essa árvore deve ser parecida com outra que a gente viu. Mas Luana insistia. Tinha certeza. Aquela árvore exata, com aquela marca específica no tronco. Já tinham passado por ali. É impossível. A trilha não volta sobre si mesma até o final, explicou Vitor. Continuaram, mas a sensação persistia. Trechos que pareciam familiares demais. Pedras que juravam ter visto antes. Árvores caídas que reconheciam. Chegaram à terceira ponte. Era a mais bonita até agora, arqueada sobre uma queda d'água pequena, com musgos brilhantes cobrindo as laterais. Tiraram mais fotos. E então Marcos percebeu. Tem alguém naquela foto que a gente tirou na primeira ponte. Ele mostrou no celular. A foto da primeira ponte, tirada 1 hora atrás. No canto esquerdo, meio escondido entre as árvores, havia uma figura.
Uma pessoa com mochila, parada, observando. Deve ser outro trilheiro, disse alguém. Mas a figura estava parada na mesma posição em todas as fotos, em ângulos diferentes, como se não tivesse se movido, apenas aparecido em cada uma. Isso é um problema de lente, Marcos tentou racionalizar, mas sua voz não convenceu nem ele mesmo. Seguiram para a quarta ponte. A trilha agora ficava mais íngreme, mais estreita. As árvores se fechavam sobre o caminho, criando um túnel verde que bloqueava quase toda a luz do sol. E então ouviram passos. Atrás deles, todos pararam, viraram-se. A trilha atrás estava vazia, mas os passos continuavam, aproximando-se. Folhas sendo pisadas, galhos quebrando, cada vez mais perto, mas nada visível. A gente precisa continuar andando, disse Vitor, lembrando das palavras do guarda. Não olhem para trás, só andem. Aceleraram o passo. Os passos atrás deles aceleraram também, sempre mantendo a mesma distância, sempre invisíveis. Chegaram à quarta ponte ofegantes. Quando pisaram nas tábuas de madeira, os passos pararam. Silêncio absoluto. Olharam para trás. A trilha estava vazia. Nada. Ninguém. O que foi isso? Se ofegou Luana. Ninguém sabia responder. Descansaram alguns minutos. Beberam água. Tentaram se acalmar. Quando estavam prontos para continuar, perceberam algo que fez o sangue gelar. A trilha à frente estava diferente. Tinha mudado. As árvores não estavam nas mesmas posições. O caminho curvava para a esquerda agora, quando antes ia para a direita. Isso não está certo. Vitor abriu o mapa. A trilha não muda, é fixa. As árvores não se movem. Mas tinham mudado. Ou eles estavam em outro lugar, ou... A gente voltou, sussurrou Marcos. De alguma forma, a gente voltou. Como? A gente só andou para frente. Não fazia sentido. Mas quando olharam ao redor com mais atenção, reconheceram. Estavam perto da segunda ponte. Tinham regredido sem perceber. Não, Vitor balançou a cabeça. Não, isso é impossível. A gente andou para frente o tempo todo. Tentaram continuar. Passaram pela terceira ponte novamente, depois pela quarta. Mas após algum tempo caminhando, chegaram à segunda ponte novamente. E novamente, e novamente. Nós estamos presos, disse Luana, a voz quebrando. A trilha está nos fazendo andar em círculo. Círculos não existem numa trilha linear, Vitor gritou, mas a lógica não importava mais. Tentaram voltar. Contra as instruções do guarda, tentaram voltar para a entrada. Caminharam na direção oposta, mas não importava. Sempre chegavam na mesma sequência de pontes. Segunda, terceira, quarta. Sempre nessa ordem. Nunca a primeira, nunca a quinta. Presos entre as pontes 2 e 4. Horas passaram. O sol começou a se pôr. E então perceberam que não estavam mais 16. Faltava alguém. Contaram. 15 pessoas. Tentaram lembrar quem faltava. Mas a memória escorregava. Sabiam que eram 16, mas não conseguiam identificar quem tinha sumido. Tem alguém faltando, Luana repetia. Tem alguém faltando e a gente não lembra quem. Como se a pessoa tivesse sido apagada não só do espaço, mas da memória. Continuaram andando, agora no escuro. Lanternas iluminando a trilha à frente. E os passos atrás deles voltaram, mais altos, mais próximos, mais numerosos. Não era uma pessoa, eram várias, dezenas, centenas, caminhando atrás deles, invisíveis, persistentes. Quando chegaram à quarta ponte pela 10ª vez, viram algo que não tinha estado lá antes. Pessoas, paradas na ponte, imóveis, olhando para a água que corria embaixo. Não eram sombras, eram sólidas, reais, vestindo roupas de diferentes épocas, alguns com equipamentos modernos, outros com mochilas antigas de décadas atrás. Todos trilheiros, todos presos. Vocês também não conseguem sair? Vitor perguntou. Uma das figuras virou a cabeça lentamente. Uma mulher de uns 40 anos, com roupa de trilha dos anos 80. Não há saída. Há apenas o caminho. E o caminho não termina. Por quanto tempo vocês estão aqui?
tempo. Ela sorriu tristemente. Não há tempo aqui. Há apenas o percurso. Nós caminhamos sempre entre as pontes, para sempre. Marcos tentou passar por elas, atravessar a ponte, mas quando deu o primeiro passo nas tábuas, elas desapareceram. Ele caiu. A água o engoliu. Quando emergiu, não estava mais molhado. E estava de volta ao início da quarta ponte, preso no loop. A gente precisa chegar na sétima ponte, Vitor disse desesperado. O guarda disse para não parar antes da sétima. Mas como chegar na quinta se sempre voltavam para a segunda? Durante a noite inteira caminharam, e a cada hora eram menos, 15, depois 13, depois 11. Pessoas desaparecendo sem que os outros lembrassem exatamente quem eram. Como se o caminho estivesse consumindo não só suas presenças, mas suas existências. Vitor percebeu que estava acontecendo algo com ele também. Suas memórias ficavam vagas. Não lembrava mais de onde tinha vindo. Por que tinha organizado a trilha? Quem era antes de entrar ali? A única coisa que lembrava era caminhar, ponte após ponte, eternamente. Quando o sol nasceu, restavam 7 pessoas. Ou sempre foram 7. Ninguém sabia mais. E então, milagrosamente, a trilha mudou. À frente, uma ponte diferente. A quinta. Correram, atravessaram. A sexta apareceu logo depois. Atravessaram também. E finalmente, a sétima. Era diferente das outras, mais antiga, feita de pedra em vez de madeira, e do outro lado havia luz, uma clareira, a saída. Correram sobre a ponte, mas quando chegaram no meio pararam, porque viram o que estava embaixo. Não era água, era um vazio absoluto, uma escuridão que engolia a luz, e dentro dela milhares de figuras, caminhando em círculos, eternamente. Todos os trilheiros que nunca conseguiram sair, presos em loops infinitos abaixo da realidade. E então entenderam. A sétima ponte não era a saída, era a última chance de escolha, atravessar e sair, ou cair e se juntar aos outros. Mas o caminho tinha suas regras, e eles tinham quebrado a principal. Tinham voltado, tinham tentado retornar pelo caminho já percorrido, e quem volta nunca sai. A ponte começou a rachar, pedras caindo no vazio. Os 7 correram. 3 conseguiram chegar do outro lado. Caíram na clareira, na luz, na liberdade. 4 não conseguiram. A ponte desabou sob seus pés e caíram no vazio com os outros, para caminhar eternamente entre pontes que não existem mais. Os 3 sobreviventes saíram do parque, mas nunca mais foram os mesmos. Acordavam todas as noites caminhando, sem saber para onde. Seus pés se moviam sozinhos, sempre para frente, nunca parando, porque parte deles nunca saiu. Ainda está lá, caminhando, entre a segunda e a quarta ponte, para sempre. E no Parque Nacional Vale Sem Fim, guardas florestais ocasionalmente veem figuras na trilha, caminhando, sozinhas, em círculos, sempre entre as mesmas pontes, nunca chegando na sétima, porque no Vale Sem Fim, a trilha não tem fim, apenas fins que se repetem, eternamente. Para quem esquece a única regra, nunca volte pelo caminho que já percorreu, porque se voltar, o caminho não deixa ir, apenas faz você caminhar, para sempre. Pouca gente lembra exatamente quando o acampamento Pedra Branca começou a esvaziar. Não houve um grande incidente, nem uma tragédia oficialmente registrada, apenas um acúmulo de ausências. Pessoas que não voltaram, trilhas que passaram a ser evitadas, reservas canceladas sem explicação. O acampamento ficava numa região de serra, cercado por mata fechada e cortado por um rio estreito, de águas escuras e lentas. Era conhecido por ser simples, barato e silencioso demais para quem buscava a aventura. Justamente por isso, atraía pessoas que queriam ficar longe de tudo. Naquele verão, um grupo de 6 adultos chegou numa sexta-feira à tarde. Todos experientes em trilha, nada de imprudência. Registraram entrada, montaram barracas, marcaram no mapa o percurso que fariam no dia seguinte.
Planejavam voltar no domingo antes do pôr do sol. O responsável pelo acampamento lembra que na noite de sexta ouviu vozes além do normal. Não risadas, não conversa. Chamados curtos, repetidos, como se alguém estivesse tentando localizar outra pessoa no escuro. Pensou que fosse parte do grupo se organizando e não interferiu. Na manhã de sábado, apenas 4 pessoas saíram para a trilha. 2 ficaram para trás, alegando cansaço. Foi a última vez que alguém as viu. Quando o grupo retornou ao acampamento no fim da tarde, encontrou as barracas intactas, mochilas no lugar, celulares carregando numa extensão improvisada. Nenhum sinal de luta, nem pressa, apenas ausência. Como se as 2 pessoas tivessem se levantado por um motivo simples e nunca mais voltado. Chamaram pelos nomes, gritaram, caminharam ao redor do acampamento. Nada. A primeira busca começou ainda naquela noite. Lanternas, apitos, rádio. Em determinado ponto da mata, todos relataram a mesma sensação. O som parecia morrer rápido demais. Gritos que não ecoavam. Passos abafados, mesmo em terreno seco. Perto do rio, encontraram pegadas. Não corriam, não desviavam. Apenas seguiam em linha reta até desaparecerem na água rasa, como se alguém tivesse entrado ali sem intenção de atravessar. A polícia foi acionada no domingo. As buscas oficiais duraram semanas. Cães farejadores perdiam o rastro sempre no mesmo ponto. Drones captavam imagens distorcidas em certas áreas, como se algo interferisse no sinal. Então começaram os relatos paralelos. Um voluntário jurou ouvir uma voz feminina pedindo ajuda, sempre à distância, sempre chamando pelo nome dele. Outro afirmou ter visto entre as árvores uma das desaparecidas parada, imóvel, com os olhos abertos demais, observando em silêncio. Quando tentou se aproximar, ela simplesmente não estava mais lá. Nenhum corpo foi encontrado. Meses depois, outro grupo acampou na mesma área, ignorando os avisos. Dessa vez, um homem desapareceu durante a madrugada. Seus companheiros disseram que ele saiu da barraca dizendo que alguém o chamava do lado de fora, não gritando, chamando com calma, como quem conhece. O padrão começou a se repetir. Sempre à noite. Sempre alguém que sai sozinho. Sempre sem sinais de violência. Apenas objetos deixados para trás, organizados demais para um desaparecimento comum. O acampamento foi fechado oficialmente no ano seguinte, classificado como área de risco ambiental. As placas alertam sobre deslizamentos e animais silvestres. Nenhuma menciona pessoas desaparecidas. Ainda assim, moradores da região evitam passar perto do local depois do pôr do sol. Dizem que, quando o vento muda, é possível ouvir vozes vindas da mata. Não desesperadas, não agressivas, chamados tranquilos, como se alguém ainda estivesse lá, tentando completar um grupo que nunca mais voltou inteiro. Esse foi mais um vídeo do canal. Obrigado por ouvir até aqui. Lembre-se de curtir e comenta qual história mais gostou. E como sempre, bons sonhos, boa vida e boa sorte.